Olá, eu sou a professora Cristiane, professora aqui da Faculdade de Odontologia da UFMG e sou coordenadora do NAPQ, que é o Núcleo de Assessoramento à Pesquisa aqui da nossa faculdade. E eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre as oportunidades de iniciação científica na graduação em odontologia. Eu fui uma aluna de iniciação científica na minha graduação aqui nessa mesma faculdade, então vou mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória, como que eu cheguei até aqui e vou conversar com vocês um pouquinho sobre como buscar uma iniciação científica, qual que é a importância dela na formação acadêmica de vocês. Então eu espero poder esclarecer muitas dúvidas e que vocês possam então incorporar a iniciação científica na formação de vocês. Então vamos conversar sobre pesquisa e iniciação científica na graduação em odontologia. Eu vou contar para vocês como é que foi o meu caminho até aqui e no quão importante a iniciação científica foi para a minha trajetória e para hoje eu ter me tornado uma professora aqui da nossa faculdade. Então, essa é a linha do tempo da minha trajetória dentro da nossa faculdade de odontologia da UFMG. Então, eu fiz a minha graduação de 2000 a 2004 e nesse período eu fiz a iniciação científica. Então, eu comecei ela em 2002 e finalizei em 2004, quando eu já estava me formando. Em 2007 eu ingressei no mestrado, dei seguimento pelo doutorado, pós-doutorado e em 2015 eu passei então no concurso para professora aqui da nossa faculdade. Então, na iniciação científica eu tive diversas oportunidades. Eu muito cedo eu me identifiquei com a odontopediatria, tanto nas questões clínicas quanto da pesquisa. Então aqui tem uma foto, de um atendimento em odontopediatria durante a minha graduação. E aqui alguns exemplos de congressos que eu frequentei e que eu apresentei os meus trabalhos desenvolvidos na iniciação científica. Depois de algum tempo de formada, eu voltei para a faculdade para fazer o meu mestrado e eu continuei na mesma temática que eu já vinha pesquisando na minha iniciação científica. Isso foi muito importante, porque eu já tinha uma certa bagagem. E aí, durante o mestrado, eu tive muitas oportunidades de frequentar congressos, realizei uma pesquisa bem extensa com adolescentes de Belo Horizonte e defendi meu mestrado em 2009, sob a orientação da professora Miriam, que está aqui nessa foto, e do professor Saul. E aí, logo em seguida, eu já segui para o doutorado, e o doutorado foi uma fase muito importante e muito especial da minha vida, porque foi durante o doutorado que eu tive a oportunidade de fazer um estágio de um mês na Universidade Federal de Goiás, em que eu trabalhei com um grupo muito bacana que trabalha com sedação odontológica. Eles têm um projeto de sedação em odontopediatria. E passei um ano do meu doutorado fazendo um estágio numa universidade americana, uma universidade que chama Texas A&M University. É uma universidade no Texas e eu passei um ano então fazendo um doutorado sanduíche lá. Foi uma oportunidade incrível de aprender com outros pesquisadores, uma outra cultura, vivenciar uma universidade estrangeira. Então, além disso, durante esse tempo que eu estive nos Estados Unidos, eu participei de um congresso em Denver, no Colorado, o outro na Flórida, e tudo isso fruto das minhas pesquisas. Então aqui aparece uma foto de uma coleta de dados de um dos estudos que eu fiz durante o doutorado, aqui uma apresentação em congresso. Então foi uma fase muito especial da minha trajetória. Finalizando então o doutorado, eu passei a fazer um pós-doutorado aqui na faculdade também, e aí foi durante o pós-doutorado que eu comecei efetivamente a orientar a iniciação científica, orientar mestrado. Então foi aí que eu comecei a sair do papel de orientanda e passar a orientadora. E durante o pós-doutorado eu tive a oportunidade de apresentar num congresso, que é o maior congresso internacional de pesquisa odontológica, que chama IADR, e que naquele ano foi em Boston, e é onde tem a Universidade de Harvard. Então eu tive a oportunidade de conhecer Harvard e foi um momento muito especial na minha carreira, na minha trajetória e na minha vida. E aí em 2015 então eu passei no concurso para professora efetiva aqui da nossa faculdade. Então aqui eu trago para vocês a nossa equipe do Odontopediatria UFMG, a minha atuação como professora na graduação, e as minhas alunas de iniciação científica, mestrado, doutorado, alunos da liga acadêmica. Então
Hoje eu sou professora da área de odontopediatria aqui da nossa faculdade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Oriento TCC, iniciação científica, mestrado e doutorado, e sou coordenadora do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa, que é o NAPQ, aqui da nossa faculdade. Né? E o que é o NAPQ? É por causa do NAPQ que eu estou aqui hoje para falar com vocês e para contar um pouquinho dessa história toda. O NAPQ é um órgão de assessoramento nas unidades acadêmicas, então no nosso caso da Faculdade de Odontologia, para assuntos de pesquisa. E eles fazem a ligação entre as faculdades, as unidades e a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG. Então, o NAPQ ele tem algumas atribuições, então ele facilita o andamento dos editais da Pró-Reitoria de Pesquisa nas unidades acadêmicas, né? Então ele trabalha diretamente com orientação dos professores em relação a isso, encaminhando os processos de indicação, substituição ou cancelamentos de bolsas de iniciação científica de alunos. Ele atende os alunos bolsistas e os professores pesquisadores, organiza a Semana de Iniciação Científica, que é um evento que acontece todo ano aqui na nossa universidade e que esse ano vai acontecer em outubro de forma remota. O NAPQ também tem a função de estabelecer a comunicação e o envio de documentos entre as unidades acadêmicas e a PRPQ em relação às pesquisas e atende público interno e externo às unidades. Então hoje eu coordeno o NAPQ e aí eu tenho essa alegria muito grande de pensar que lá em 2002 eu fui uma bolsista de iniciação científica e que eu era coordenada, né, e que essa minha bolsa ela era coordenada pelo NAPQ. E hoje, depois de toda essa trajetória, eu sou coordenadora do NAPQ. Então, eu tenho uma gratidão enorme por esse órgão, pelas pessoas que passaram por ele, e eu vejo que hoje eu fechei um ciclo, né, em relação à minha iniciação científica. Eu estou conseguindo dar um retorno para a instituição daquilo que me foi fornecido quando eu estava lá na minha iniciação científica na graduação. Bom, então o que eu acho que é importante que a gente converse agora? Sobre as oportunidades mesmo de pesquisa na graduação da Faculdade de Odontologia da UFMG. Então, antes de eu começar a contar para vocês um pouquinho de como que funciona, eu queria que vocês ouvissem um depoimento de uma aluna de iniciação científica da nossa faculdade. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina Aline Lourdes Ribeiro, estou no 8º período da graduação e hoje vou contar para vocês um pouquinho da minha história. No 3º período, comecei a fazer iniciação científica com a professora Cristiane Bassim Bendo na área de odontopediatria. E hoje posso dizer que sou uma pessoa muito melhor, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a saber um pouco melhor sobre a ciência e entender o quanto ela é importante para as nossas vidas, pois a prática odontológica ela é desenvolvida a partir dos estudos científicos, né? Então, assim, eu quero dizer que eu sou uma pessoa muito satisfeita de ter feito a iniciação científica e acredito que isso aí eu vou ter para o resto da minha vida. A satisfação de ter e estar trabalhando com a ciência e valorizar a ciência em si. Muito obrigada e um beijo. Bom, depois que vocês ouviram a Marina dando o depoimento dela, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa na graduação da faculdade. Então, como coordenadora do NAPQ, eu tenho acesso aos dados da iniciação científica aqui na nossa faculdade e eu trouxe para vocês os dados vigentes em julho de 2020. E a gente pode observar que existe uma contagem de bolsistas e voluntários dentre os 4 departamentos da nossa faculdade. E aí, se a gente contabilizar, nós temos 154 alunos de graduação em odontologia fazendo iniciação científica atualmente. Isso corresponde a aproximadamente 20% de todos os alunos de graduação da odontologia atualmente. Se vocês quiserem ter uma noção de como são os editais para os alunos participarem de iniciação científica, de como que isso funciona, é possível consultar isso no site da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, mas geralmente são os professores que submetem os editais e depois eles selecionam os alunos que vão ser indicados para esses editais e para essas vagas. Então, se você quer fazer uma pesquisa,
né? Então, eu quero participar de uma pesquisa científica na minha graduação. Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Então, eu digo para os alunos que o primeiro caminho é decidir qual que é a sua área de interesse. O que você gosta, né? E aí, você vai me perguntar, mas dentre o quê? Quais as minhas opções, né? E aí, se a gente pensar nisso, uma dica que a gente pode dar é que os alunos observem as linhas de pesquisa do nosso programa de pós-graduação em odontologia aqui da UFMG. Porque, no geral, as linhas de pesquisa de iniciação científica, elas seguem um pouco um padrão dessas linhas de pesquisa da pós-graduação. Então, eu vou dar algum exemplo de algumas delas para que vocês possam ter um pouquinho de noção. A primeira que eu vou mostrar para vocês chama Epidemiologia e Controle das Doenças Bucais. Então, aqui nessa linha de pesquisa, vocês podem até observar, né, muitas crianças sendo examinadas, respondendo questionários. Então, é um pouco do que a gente faz nessa linha de pesquisa. A gente faz um levantamento das condições bucais da população, investiga fatores etiológicos, fatores associados, prognóstico, dá diagnóstico de doenças. Então, mais ou menos a ideia é essa. Essa linha de pesquisa chama lesões inflamatórias císticas e neoplásicas da cavidade bucal. Então, nessas pesquisas, os alunos de pós-graduação geralmente fazem a análise macroscópica das biópsias que são realizadas nas clínicas. E os alunos de iniciação científica, eles podem acompanhar essas análises e ajudar em alguns procedimentos. Outra linha de pesquisa chama Propriedades Físicas, Químicas e Biológicas dos Materiais Odontológicos. Então, eu trouxe um exemplo de uma pesquisa aqui, conduzida pelo professor Marco Aurélio Pascoal, que é um professor da nossa faculdade, em que eles avaliaram a eficácia antibacteriana de enxaguatórios bucais utilizados em crianças. E aí, a gente observa, então, nesse primeiro aqui, houve um halo de inibição, mostrando a eficácia do enxaguatório contra as bactérias, né? E no caso aqui o S. mutans, e aqui a ausência de halo de inibição. Então, esse é um tipo de pesquisa que os alunos de iniciação científica podem participar juntamente, muitas vezes, com alunos de pós ou com os próprios professores. Aqui, a gente tem outro dessa mesma linha de pesquisa de propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais odontológicos. E aí, que nesse caso, a gente tem inclusive uma máquina de escovação, que também uma pesquisa do professor Marco Aurélio. Então, por exemplo, essa máquina de escovação ela pode ser usada para definir a abrasividade de pastas de dente, né? Pode ser usada para algumas pesquisas que precisa de essa metodologia. Então, qual o caminho eu tenho que seguir, né? A gente começou pela definição da área de interesse. Então, agora, pensando assim, eu já sei qual é a área que eu quero. Eu quero trabalhar com estudo epidemiológico, ou eu quero trabalhar no laboratório com lesões bucais, ou não, eu quero trabalhar com estudos laboratoriais, mas nesse outro sentido, de desenvolvimento de materiais, né, nessa outra temática. Então, definir a área que eu quero, agora eu tenho que procurar um professor, então, que atue naquela área. E aí, vocês vão ter que começar mesmo a conversar com as pessoas e a conhecer os professores que atuam em cada área. E isso a gente faz conversando, procurando as pessoas, conversando com outros alunos de iniciação científica, conversando com os professores, né, para que a gente possa, então, identificar esse professor. E aí existem dois caminhos, né? Um aluno de iniciação científica ele pode ser bolsista ou voluntário. É muito comum, como vocês viram a Marina falando no depoimento dela, começar como voluntário e depois se tornar bolsista. Né? Então, quando o professor coloca você como voluntário numa pesquisa e você se dedica, né, e é um bom pesquisador, é um bom aluno, e esse professor, por algum motivo, consegue ganhar uma bolsa de iniciação científica, você tem chance de ser convidado, mas isso não é sempre que acontece. Então, para fazer iniciação científica, o primeiro passo é você estar realmente motivado a fazer
independente da bolsa. E a gente vê diversas matérias e notícias, inclusive essa no próprio site da nossa universidade, reforçando como que a iniciação científica abre portas para a carreira acadêmica. E aí eu vou passar para vocês agora um depoimento de uma aluna que começou a carreira dela acadêmica, né, lá na iniciação científica, alguns anos atrás, e hoje ela é aluna de doutorado. E ela vai contar para vocês um pouquinho da importância que a iniciação científica teve na trajetória dela. Olá, meu nome é Letícia Pereira Martins. Atualmente eu sou aluna de doutorado da área de concentração de odontopediatria e a minha jornada até aqui só foi possível graças à iniciação científica que eu comecei no 3º período. Eu fiz IC voluntário durante 6 meses e durante 3 anos eu fui bolsista e foi um divisor de águas para mim. Eu não pensava em seguir carreira acadêmica, mas depois dessa experiência eu desenvolvi um amor muito grande pela carreira acadêmica e por pesquisa. E eu me apaixonei tanto pela área que eu formei na graduação e já entrei no mestrado, finalizei o mestrado e já comecei o doutorado. Então a IC foi muito importante para a construção de todo esse processo. E é uma realização profissional muito grande e pessoal também. Eu sou a primeira graduanda da minha família e, consequentemente, agora a primeira mestre e futuramente a primeira doutora. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver a vontade de fazer, vá atrás de um professor, busque uma área que goste, um tema e se dediquem ao processo, porque o conhecimento ele é muito grande, ele é muito vasto, mesmo que não seja para seguir uma carreira acadêmica, mas tenho certeza que vai agregar muito na vida profissional de vocês. E agora que vocês já ouviram um pouco do depoimento da Letícia, para a gente finalizar, eu queria contar para vocês um pouquinho das oportunidades então que a gente tem aqui na nossa universidade e na nossa faculdade de divulgar a ciência que a gente faz aqui. Então, todo mês de outubro do ano, todos os anos, existe a Semana do Conhecimento da UFMG. E dentro da Semana do Conhecimento, a gente tem a Semana de Iniciação Científica, que esse ano vai ser realizada de forma remota pela primeira vez. E o tema da nossa Semana do Conhecimento é a inteligência artificial e as travessias nas fronteiras do conhecimento. A Semana do Conhecimento, então, ela vai acontecer de 19 a 23 de outubro e na odontologia a gente vai ter apresentações, então, dos projetos, das pesquisas de iniciação científica nos dias 5 e 6 de outubro desse ano. Vai ser uma segunda e terça-feira. É a primeira vez que acontece de forma remota. Então, o que é essa Semana de Iniciação Científica? Ela é um evento para divulgação dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos de graduação, tanto os bolsistas quanto os voluntários de iniciação científica, e é uma oportunidade para o aluno apresentar e discutir o seu trabalho de pesquisa com a comunidade acadêmica. E aí, geralmente, é através ou de apresentações orais ou exposições de painéis. E é uma oportunidade muito rica de troca de conhecimentos aqui na nossa universidade. Além disso, a cada 2 anos, a nossa faculdade de odontologia realiza um encontro científico. Então, a gente teve um em 2018 e teríamos um esse ano, só que por causa da pandemia tivemos que cancelar e provavelmente ele vai acontecer no ano que vem. Então, aqui a gente tem uma foto, né, de alguns dos participantes do encontro científico de 2018. É um evento também que tem exposição de painéis, que tem discussões científicas, palestras. Então, é um momento muito rico de discussão da comunidade odontológica, dos pesquisadores da área de odontologia aqui da nossa faculdade e de outras faculdades de Minas. E nesse último a gente teve pessoas até de outros locais do país. Então, vocês podem ver que a gente faz a apresentação de painéis, as pessoas trocam ideias, conversam, tem um ambiente de interação, é bem interessante e é um evento muito antigo que é realizado desde 1977 na nossa faculdade e que o ano que vem nós pretendemos retomar após esse momento que estamos vivendo agora.
Então, para finalizar aqui, eu gostaria de deixar para vocês algumas páginas do Instagram, alguns perfis para que vocês possam seguir, caso se interessem em saber mais sobre a pesquisa, em como se inserir nas oportunidades, eventos, congressos. Então, tem o Instagram do PRPQ, que é a nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, o Instagram do NAPQ, né, da Odontologia UFMG, tem o Instagram da SBPQO, que é o nosso congresso, nossa Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que realiza um congresso, um encontro anual, maior encontro anual de pesquisa odontológica do país, e também o Instagram do Encontro Científico, né? Encontro Científico Odonto UFMG, que vai ter umas fotos, algumas publicações do último encontro, e quando a gente começar a planejar a retomada do próximo, vai ser também divulgado nesse Instagram. Então, eu queria agradecer a atenção de todos vocês, deixar disponibilizado o meu e-mail, o meu Instagram pessoal. Lembrar que a gente tem uma secretária no NAPQ, que nesse momento está trabalhando de forma remota, mas que em outros momentos está sempre lá presencialmente, que chama Valéria, o e-mail do NAPQ, o telefone, que no momento nós também não estamos usando por causa do distanciamento, e o Instagram, então, que eu já passei para vocês do NAPQ.